Nessa aula de Revit você vai aprender de forma prática a fazer a colocação das armaduras da fundação do seu projeto. Então, se é exatamente isso que você está buscando, continua comigo nessa aula. Sejam todos muito bem-vindos à Vieira Academy. Eu me chamo Alcides Vieira, sou engenheiro civil, técnico em edificações, professor de Revit aqui na Vieira Academy e também tenho o meu escritório de engenharia civil e arquitetura. E aqui nessa aula a gente vai, de forma prática, criar juntos todas as armaduras do bloco de fundação do seu projeto. E antes de começar, claro, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha aí, porque isso vai nos ajudar e muito. Então, vamos lá começar a nossa aula. Como você pode ver, aqui nós temos esse projeto estrutural. Isso daqui é simplesmente o projeto de fundação com a primeira parte ali das vigas baldrames, com as vigas baldrames aqui do nosso projeto. E é o seguinte, a gente vai fazer a colocação das armaduras de um desses blocos de fundação aqui. E a gente escolheu esse tipo de bloco porque, como é uma casa térrea, para ter uma execução mais rápida e mais fácil, esse bloco de fundação, sem aquele famoso cuscuz aqui em cima, seria mais rápido para executar. E como você pode perceber, esse nosso bloco aqui, essa nossa fundação, ela está com essa camada aqui de concreto magro. Já fiz essa configuração, é uma família parametrizada, inclusive, se você quiser ter uma aula sobre isso, comenta aqui solicitando essa aula. Mas isso daqui já nos ajuda muito na parte do detalhamento e também do quantitativo de materiais para o concreto magro também. Como você pode ver aqui nesse detalhamento, olha só, a gente já tem esse detalhamento aqui da forma da nossa sapata e ele já mostra a elevação, todas as medidas e a indicação aqui do concreto magro. Então isso nos ajuda demais. E nessa aula a gente vai fazer a criação, a colocação aqui dessas armaduras. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui essa vista de implantação. A sapata que a gente vai criar as armaduras é essa daqui. No caso, se você está assistindo essa aula é porque você quer criar em alguma outra sapata aí algum projeto seu. Então você vai lá nessa vista de implantação na sapata que você quer. A primeira coisa que eu costumo fazer, venho aqui em vista, clico aqui nesse ícone, nesse comando, chamada de detalhe. Então, clico aqui. Aqui onde tem propriedades, eu escolho vista em detalhe e clico em um ponto, puxo aqui para baixo, clico em outro ponto. Pronto, a gente já criou uma vista aqui. Vou dar 2 cliques, vai abrir essa vista. Vou simplesmente ocultar tudo aquilo que eu não quero, digitando EH. Então, vou ocultar também esses eixos, vou ocultar esse corte. Pronto, eu só quero essa vista aqui do meu bloco. Da minha sapata. Então, feito isso, o que é que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou vir aqui e vou criar um corte, simbologia de corte aqui. Pode ser qualquer tipo de corte, tá bom? Aqui, ó, corte, vista em detalhe, pode ser esse aqui mesmo. E aí, o que é que acontece? Nessa parte aqui, quando eu vou fazer o corte, eu sempre costumo fazer o corte no mesmo sentido da maior seção do pilar. Por exemplo, a maior seção do pilar está aqui na vertical, então ao invés de criar um corte assim, passando por dentro do pilar, eu gosto de fazer ele dessa forma. Então eu crio ele assim, aqui eu escolho até onde eu vou estar enxergando o meu corte, então eu deixo mais ou menos aqui perto. Posso mudar a minha escala, colocar uma escala menor aqui, 1 para 10, 1 para 20, tanto faz. Não vou utilizar esse daqui agora, não é o meu objetivo. Mas então dou 2 cliques aqui nesse detalhe e aí eu só vou ocultar tudo aquilo que eu não quero. Oculto tudo, vou ocultar tudo aqui, ó, tudo oculto. Deixa eu só ocultar temporariamente, ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse FC, pronto, tá aqui tudo oculto. Feito isso, o que é que eu vou fazer? A gente vai vir aqui em estrutura, depois de estrutura, a gente vai vir aqui na opção vergalhão estrutural. Clicando em vergalhão estrutural, vai aparecer diversos tipos de vergalhão aqui nesse lado. Talvez o seu não apareça aqui e ele fique aqui, ó, aqui em cima. Só que o que é que você pode fazer? Você clica aqui nesses 3 pontinhos.
Clica aqui, ele vai vir aqui para o lado e a gente vai começar a criar as nossas armaduras. Só que antes, na verdade, tem até um detalhe que eu esqueci de fazer, é definir o cobrimento desse meu bloco de fundação. Uma fundação, por norma, são 5 centímetros. Algumas pessoas utilizam 4 centímetros de recobrimento. Então, são 5 centímetros que a gente vai utilizar. Então, eu seleciono aqui esse meu bloco e venho aqui em estrutural e vou procurar pelo recobrimento de 5 centímetros ou 50 milímetros. Aqui no meu arquivo, ele já tem configurado, mas é provável que o seu não tenha. E como é que você faz para configurar esse de recobrimentos do vergalhão? Você vai vir aqui na aba de estrutura. Aqui nessa opção de armadura, você clica e vem aqui em configurações de recobrimento de vergalhão. Clica aqui, vem em adicionar. Quando adicionar, vai ser criado um novo e aí você coloca, por exemplo, se você quiser só colocar 5 centímetros ou 50 milímetros, como eu fiz aqui no outro, você coloca. Eu vou colocar 5 centímetros, 4. Coloca aqui, 40 milímetros para ficar diferente. Então, tá aqui um de 40 milímetros e vou colocar aqui, configurações 40. Ok, pronto, fechou. Aqui já está configurado. Agora eu seleciono o meu elemento estrutural e venho aqui, olha só, 40 já está disponível, mas eu vou colocar o de 50 milímetros nos 3 lados. Então, aqui já está feito. Agora sim, eu vou para a colocação dos vergalhões. Então, venho aqui em vergalhão, no plano estrutural, estrutura, vergalhão, e aqui tem vários formatos. Qual é o formato que eu vou escolher? Eu vou escolher esse formato aqui de 16, esse formato 16, na verdade. E esse formato 16 aqui, poderia ser esse, poderia ser outro. Você poderia colocar, por exemplo, vai depender do cálculo estrutural, vai depender do que você dimensionou ou o que o engenheiro responsável dimensionou. Às vezes não faz esses ganchos nas pontas. Às vezes o cálculo ele já é feito somente com uma tela embaixo e pronto, reto, sem os ganchos. Mas eu vou colocar com esses ganchos aqui. E aí eu simplesmente, coloco aqui, pode ver que a minha barra está parecendo uma linha, eu quero que ela fique mais grossa, então eu vou aumentar o meu nível de detalhe. Olha só, aqui embaixo, nível de detalhe, coloco alto. Pronto. Quando eu coloco aqui meu mouse em cima desse meu elemento estrutural, perceba que ele já aparece o desenho mesmo da minha barra. E aí eu vou escolher o diâmetro da minha barra que eu quero. Tem aqui vários diâmetros que já vêm pré-configurados no Revit, tudo certinho, mas eu renomeei alguns. Por exemplo, tem aqui esse de 5 milímetros, o de 10, o de 12,5 e o de 16. Coloquei o símbolo de o Φ aqui na frente, porque facilita na nossa configuração de detalhamento, que é um outro conteúdo que a gente pode trazer aqui também. Mais uma vez, se você quiser, deixe o comentário aqui embaixo, como detalhar as armaduras e tudo mais. Mas eu vou escolher aqui, por exemplo, barras de 10. Já é suficiente aqui para essa fundação. E aí, feito isso, já escolhendo essa minha barra, talvez para você não esteja aparecendo. Talvez para você não esteja aparecendo sua barra aqui desse jeito que a minha tá. E aí você vai precisar, por exemplo, mudar aqui o plano de trabalho. O plano de trabalho aqui está em corte, está cortando o nosso elemento. Então, isso daqui a gente utiliza quando a gente cria um corte passando por dentro do elemento. Então, por exemplo, se esse meu corte não tivesse cortando o pilar, tivesse aqui, sem cortar o pilar, como você pode ver, quando eu entro aqui nessa minha vista e vou colocar um vergalhão, essa opção não pega no meu pilar, mas pega no meu bloco de fundação. E aí, para eu colocar no pilar com essa configuração de corte, sem cortar o pilar, eu teria que vir aqui no plano e colocar dessa forma aqui, Pronto. E aí eu conseguiria colocar no meu pilar. E aqui eu também, já olha só, que aqui já não dá. Tá vendo? Já não aparece essa pré-visualização. Aqui teria que ser assim. Perfeito? Então, tem essas opções daí. Eu costumo deixar o meu corte também passando por dentro do pilar. Eu prefiro, mas aí vai de sua escolha. Então, venho aqui em vergalhão e vamos lá finalmente colocar.
Vou colocar esse formato de vergalhão e eu vou só colocar, depois eu faço a configuração. Coloquei aqui, ó, coloquei um vergalhão, perfeito. Vamos, antes de configurar ele, vamos dar uma olhadinha no nosso 3D. Vamos pegar aqui essa vista 3D. Eu vou simplesmente duplicar. Cadê? Deixa eu ver aqui as minhas vistas 3D. Eu vou duplicar. Duplicar. Perfeito. E aqui eu vou renomear 3D Teste Aula. Pronto. Está aberto aqui. A minha caixa de... Você ativa a sua caixa de corte. A minha já está ativada, só que não está aparecendo porque ela está oculta. Então eu vou vir aqui nessa lâmpada. Vou desocultar a minha caixa de corte. E ela vai aparecer aqui, ó. E aí eu vou simplesmente isolar esse elemento aqui. Eu teria como isolar isso? Tenho, mas eu vou fazer dessa forma para ficar um pouco mais didático, tá bom? Então, vou selecionar aqui. Pronto. Perfeito. Então, isolei aqui esse meu elemento. Tá aqui. Show de bola. Então, aqui eu já tenho uma visualização bem bacana para a gente colocar na nossa folha. E aí, feito isso, vou ocultar, digitando EH, ocultei. E aí, ó, se eu seleciono esse meu bloco e esse pilar, clico com o botão direito e venho em sobrepor gráfico da vista por elemento, eu posso aumentar aqui a transparência dele, colocar em 60%, aplicar e OK. A gente consegue ver aqui dentro o nosso vergalhão isolado aqui, sozinho, solitário. Então eu venho aqui, ó, simplesmente seleciono o vergalhão e vamos configurar. Porque a gente não precisa ficar copiando vários. A gente está no Revit. O Revit é muita praticidade. E aí, o que é que acontece? Seleciono aqui esse vergalhão e olha só aqui o conjunto dele. Ele está um único vergalhão. Eu quero, se eu já dimensionei ele com uma quantidade exata, por exemplo, 5 vergalhões de 10, aí você coloca um número fixo. Não importa o espaçamento, tem que ter 5. Aí você coloca número fixo. Mas se tiver um espaçamento, por exemplo, ele tem que ter no máximo 20 centímetros de espaçamento entre ele. Então, eu vou colocar aqui espaçamento máximo. Então, espaçamento máximo, qual é o espaçamento máximo? 20 centímetros. Pronto, configurei. Mas o que eu tenho é um espaçamento mínimo, ele não pode ter menos de 20 centímetros. Eu coloco aqui, ó, espaçamento mínimo. Cadê? Espaçamento livre mínimo. E qual a diferença do espaçamento máximo e do espaçamento mínimo? É que no espaçamento máximo, o Revit ele vai colocar o máximo de barras possíveis, mas o espaçamento entre eles não vai passar de 20 centímetros. E no outro caso, no espaçamento mínimo, ele vai colocar o máximo de barras possíveis para o espaçamento ficar o mais próximo de 20, porém, ele não vai ficar menor que 20, ele vai sempre ficar maior, tá bom? Na maioria, nos projetos de fundação, o espaçamento é máximo, ou você pode definir o número fixo. Eu vou colocar o espaçamento máximo. Perfeito, fechou. Venho aqui, ó, no meu detalhe e olha só, aqui, ó, ele tá, na verdade, tá até oculta as armaduras. Então, vou desocultar aqui essas armaduras, revelar, desocultar a categoria e vou colocar o nível de detalhe alto aqui, ó. A gente já tem essas armaduras. O que é que a gente pode fazer agora? Seleciona a sua barra, tecla de atalho RO, marca a opção aqui, ó, copiar, porque ele vai copiar, ele vai rotacionar e copiar ao mesmo tempo. Então, fiz isso, clico aqui, eu boto para cima ou para baixo, tanto faz, digito 90 para ser 90 graus. Então, dou um OK aqui, fechou, já está aqui. Só que, se a gente for ver aqui no 3D, a gente percebe que não está muito bem aqui encaixado, tem barra uma por dentro da outra. Olha aqui esse detalhamento. Ó. O que é que a gente pode fazer? A gente pode subir um pouco. Seleciono uma dessas barras aqui, ó, e subo ela um pouco, dou uma olhadinha aqui como é que ficou. Ficou um pouco flutuando e aí eu desço aqui. Pronto, perfeito. Já essa daqui, ó, eu posso puxar um pouco mais para dentro. Puxo um pouco mais para dentro.
Essa daqui eu também puxo um pouco mais para dentro, para não ficar uma por dentro da outra. Aqui no meu detalhe eu vou dar uma olhadinha aqui, como tá. Olha só, esse daqui eu vou puxar mais para dentro, ó. Vou puxar aqui um pouco mais para dentro, desse lado e desse outro lado daqui. Pronto, a minha armadura ela foi colocada. Quando eu venho na minha vista 3D, olha só, eu tenho aqui a minha armadura. Alcides, eu quero puxar um pouco mais para cá. Você pode vir aqui e puxar um pouco mais, ó. E ele vai ficar mais apoiada aqui, a minha grade de baixo vai ficar mais apoiada aqui na de cima. Beleza? Ou vice-versa. Então, feito isso daqui, ok, minha armadura está colocada. A gente também pode fazer esse detalhamento aqui de uma forma diferente. Pode fazer algo bem bacana. Como, por exemplo, a gente tem aqui ó, a nossa vista 3D. Não vou colocar aqui as barras de espera, não é o objetivo mas do pilar, né? Mas, por exemplo, a gente tem aqui a nossa vista 3D. Escolhe um ângulo bom que você quer e você vem aqui nessa casinha aqui embaixo, olha. Clica aqui e vem em salvar orientação. E aí, clicou em salvar, você não consegue mais mexer. E por que isso? Eu vou selecionar minhas barras aqui, ó. Seleciono uma, teclo Ctrl e seguro e seleciono a outra. E eu vou vir aqui agora nesse comando, ó. Olha só, deslocar elementos. Clico aqui. Cliquei, eu posso simplesmente com essas setinhas, ó, olha só, puxar para um lado aqui e a armadura fica aqui. Fica o meu elemento estrutural, posso até tirar minha transparência. Olha só, posso até tirar minha transparência. Ela não moveu, ela não saiu, é simplesmente um corte explodido. É assim que se faz um corte explodido. Então, você pode fazer esse corte explodido, jogar aqui para o lado, tá bom? Joga aqui para o lado e você tem esse tipo de detalhamento. Perfeito? Então, isso já pode agregar para um projeto que você for fazer, caso você queira representar dessa forma. Aqui, eu não gosto. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, porque fica um pouco mais realista, sabe? Projetos de engenharia, de estruturas, eu não costumo muito utilizar aquele corte explodido, não. Para as armaduras, não. Então, fica dessa forma. E aí, por exemplo, tem esses detalhamentos. Esses detalhamentos aqui, onde a gente precisa configurar essa tag aqui, porque, por exemplo, com essa tag, olha só o que a gente pode fazer. Quando ela está configurada, deixa eu colocar aqui só numa escala ok, vou colocar 1:5. Olha só, seleciono aqui, vou tirar essa linha de chamada. Quando a tag está bem configurada, olha só, a gente já tem essas informações aqui dos elementos. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui esse meu vergalhão e clicar aqui em detalhe da curvatura. Isso só vai ter a partir do Revit 2024, se eu não me engano. Então, clico aqui. E ele vem para cá, ó. Ele já veio aqui para cá. Eu posso aumentar essa linha de limite aqui, já vem com todas as cotas e eu posso simplesmente pegar esse texto e fazer isso daqui. Então é um detalhamento que no Revit é muito mais simples. Agora imagina, se eu seleciono isso daqui e preciso alterar, olha só, eu puxo para cá, ó, o detalhamento ele já muda completamente. Ele já muda todas as informações. Se eu aumento de novo, olha só, ele já muda novamente. Então, isso daqui é algo muito produtivo do Revit. Se você for fazer, não vai funcionar aí, porque você tem que saber configurar essa tag para vir com as informações certas da forma correta. E caso você queira dominar a criação de projetos estruturais, as famílias paramétricas como essa que eu fiz aqui, por exemplo, a colocação das armaduras, e não só projetos estruturais, mas elétricos, hidrossanitários, de interiores, projetos de arquitetura, do zero até o nível de projeto executivo, eu te convido a conhecer a nossa formação Revit Pro, que é onde eu te acompanho de perto, tirando todas as suas dúvidas durante a formação e também dos projetos que você faz para a sua faculdade, o seu TCC e até
para o seu trabalho também. Então, caso você queira conhecer mais sobre a formação Revit Pro, eu te convido a clicar no link da descrição desse vídeo ou do primeiro comentário aqui. Tá bom? E claro, se você também gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, não esquece de deixar o seu gostei, o seu like, se inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos que a gente for lançar e também deixa um comentário aí para saber o que é que você achou dessa aula. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.